Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui para falar de mercado de transferências. Isso porque o caso Lucas Esquivel tomou os noticiários recentemente. A gente tem bastante informação para falar sobre esse caso. Então já deixa o like, já se inscreve no canal, que o mercado aqui na Tretes é melhor do que qualquer lugar, cara. Você tem informação exclusiva, informação em primeira mão e toda a cobertura em 2025 vai ser ainda melhor. Então já se inscreve aí no canal e liga o sininho para você receber a notificação dos vídeos, certo? É o seguinte. Lucas Esquivel. O Atlético definiu preço para uma possibilidade de saída do lateral esquerdo argentino, apenas 22 anos de idade, né? O que aconteceu? O Cruzeiro foi atrás da situação, sondou com afinco realmente aí a situação do Lucas Esquivel para poder contratá-lo em 2025 a partir do momento em que a janela de transferências se abra. O Atlético responde da seguinte maneira: 10 a 12 milhões de euros. O Atlético responde 10 a 12 milhões de euros. Isso ali vai de 65 a 73 milhões de reais. É muito dinheiro. Para o mercado nacional, é muita grana. E isso, logicamente, fez o Cruzeiro dar passos atrás e pensar, pô, talvez não seja uma negociação plausível por esse valor nesse momento, né? Então o Atlético coloca um preço enorme, um preço gigante, na minha visão, preço justo pelo Esquivel, tá? Esquivel tem qualidade, Esquivel tem potencial, tem teto para fazer valer esses de 10 a 12 milhões de euros que poderiam ser investidos numa venda, caso o Atlético escolha realmente vender o Lucas Esquivel, caso essa proposta chegue, né? Mas tem alguns números interessantes, algumas coisas que a gente pode pensar que fazem com que esse valor, por mais que justo, seja significante em algumas maneiras. Primeiro, seria o quarto maior defensor em termos de valor, em termos de venda, da história do futebol brasileiro. Seria o quarto defensor mais caro da história do futebol brasileiro, caso vendido por 12 milhões de euros, né? O primeiro é o Renan Lodge, que tem uma venda de 20 milhões de euros lá para o Atlético de Madrid em 2019. Então, cara, você já parou para pensar numa parada dessa? O Esquivel é destaque, sim. O Esquivel talvez, e na minha visão está, né? Mas talvez esteja numa posição de top 3, top 4, top 5, talvez laterais esquerdos no futebol brasileiro hoje. Mas se o Atlético conseguir vender por 12 milhões de euros, é uma questão de ele salta de um defensor na média, ou pelo menos considerado dessa maneira, para um defensor colocado lá em cima, pelo preço que é pedido pelo Atlético, né? Preço de. Por exemplo, o Emerson Royal foi vendido lá ao Barcelona pelo Atlético Mineiro. Não está tão bem na carreira o Emerson Royal, mas foi vendido por 12 milhões de euros. Para dar um exemplo muito pontual do que representa o Emerson Royal, que foi vendido ao Barcelona, jogou por lá, jogou pelo Tottenham também, estava na seleção brasileira até recentemente, até chegar no Milan e não deslanchar, não conseguir jogar pelo Milan. Mas mesmo assim, tá? Só para trazer uma comparação, trazer um exemplo de que 12 milhões de euros é uma bagatela, velho. É muito dinheiro. É muita grana. Então mostra que o Atlético, e isso pensando numa possibilidade de queda para a Série B, mesmo que o Atlético caia, é interessante pensar, o Atlético não vai liberar fácil. O preço ainda será alto. Isso é interessante. Porque dá pra gente lembrar, pô, o Atlético tem o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro, que é o Bento, da história do futebol sul-americano, né? 18 milhões de euros. O Atlético tem o defensor mais caro da história do futebol brasileiro, que é o Renan Lodge. O Atlético tem um dos meias mais caros da história do futebol brasileiro, que era o Bruno Guimarães, que foi vendido por 20 milhões de euros. E o Atlético tem o segundo atacante mais caro da história do futebol brasileiro, o segundo jogador mais caro da história do futebol brasileiro, que foi o Vitor Roque, vendido por 74 milhões de euros. Beleza, que os bônus talvez e muito provavelmente não vão acontecer, mas mesmo assim, né, o Atlético também lucrou muita grana. Então, mesmo que caísse para a segunda divisão, mesmo que fosse rebaixado para jogar a Série B em 2025, o recado que o Atlético passa é: apesar disso, não venderemos barato. E isso passa um recado para o mercado que pode, num começo de janela, tentar buscar e pensar: pô, o Atlético caiu, o Atlético está em crise, jogadores em baixa, vamos aproveitar. Essa questão dos estrangeiros, né, que virou notícia que o Atlético ele se livrar de todos, o que não é inteiramente verdade, né? Mas mesmo assim, pô, um Esquivel é interessante para aproveitar. Um Zapelli é interessante para o mercado aproveitar. Um Coelho, um Canóbio. Então você tem jogadores que poderiam ser aproveitados pelo mercado em crise num Atlético rebaixado.
E aí talvez alguns clubes, alguns empresários, alguns representantes do mercado olhem e pensem, pô, o preço vai abaixar. Ou pelo menos vamos tentar forçar para que isso aconteça, né? Mas, de fato, é que o Atlético, na primeira investida real, tá? Na primeira investida real por um talento considerado do coração desse time, da formação desse time, da base desse time do Atlético, da estrutura do time, 12 milhões de euros, 10 milhões de euros. É muita grana. Então, assim, lembrando, né? O Abner, por exemplo, foi vendido por 7. O Kelvin foi vendido por 4 milhões de euros, por exemplo, né? O Gonçalo Montiel, destaque na lateral direito do River Plate, que agora está jogando na Espanha, se eu não estou enganado, 10 milhões de euros. Então, o Esquivel, no nível em que está a ser tão valorizado pelo Atlético, eu acho que é bem interessante. E acho que o Atlético passa um recado muito claro do que vai ser esse mercado. Porque, convenhamos, o mercado vai sim ser de uma reconstrução. O mercado vai ser sim de o Atlético tentando encontrar destinos para jogadores que não fazem mais sentido. O Christian é um exemplo muito claro, né? O Christian deixa o Atlético porque o Atlético entende que, ó, ciclo se encerrou. Não vamos conseguir tirar mais do que o Christian já entregou pelo Atlético. O Eric pode ser um exemplo desse. Na minha visão, pelo menos, o Eric não vai deixar mais do que ele já deixou pelo Atlético. Outros jogadores podem ser exemplos nisso tudo. Mas a reconstrução vai acontecer. Agora, a reconstrução também não pode afetar peças da estrutura base do time. Exemplo, a reconstrução não passa pelo Mikael. O Mikael tem que permanecer no Atlético, continuar sendo uma peça importante titular do time, para ser algum momento vendido. Essa reconstrução não pode pegar, por exemplo, o próprio Esquivel. Essa reconstrução não pode pegar o Gamarra. Essa reconstrução não pode pegar o João Cruz, não pode pegar, por exemplo, o Emerson, o Dudu, né? Jogadores importantes para um futuro do Atlético. Não pode pegar o Zapelli, na minha visão também. Então, assim, você tem jogadores jovens, jogadores com um alto teto, jogadores com qualidade e jogadores, principalmente, tá? Sobre contrato. Então, fechados com o Atlético por mais tempo, e aí que é interessante. Porque o Atlético não precisa financeiramente vender para se manter saudável. O Atlético não precisa vender para não perder a oportunidade de janela de mercado, alguns desses jogadores. Então é muito interessante. O Atlético pode sim reconstruir. O Atlético pode sim acabar com alguns ciclos que realmente são encerrados. O ciclo do Pablo tem que ser encerrado, por exemplo, né? O ciclo do Nicão tem que ser encerrado. Talvez o ciclo do Thiago Heleno tenha que ser encerrado também. Mas o Atlético pode também manter jogadores base do time, jovens, com muito potencial de revenda. Lógico que eu quero ver time campeão, quero ver bola na rede, quero ver o Atlético ganhar. Mas quando se cobre o Atlético, se fala sobre Atlético, não pode se desconsiderar a questão financeira, que é importante para o clube, para a gestão do clube, né? Então, esses jovens que são estrutura desse Atlético futuro, por Atlético 2025 talvez, eles rendem sim em campo. Eles podem continuar evoluindo dentro do gramado, como eles também podem render financeiramente ao clube. E o recado que o Atlético passa pedindo tanta grana, colocando essa pedida lá no alto pelo Lucas Esquivel, é muito interessante e acho que é muito positivo, né? Agora, vamos ver se isso vai ser mantido também, né? Logicamente, a primeira pedida é sempre a maior possível, né? Talvez o Atlético venda o Esquivel nessa janela próxima do final do ano agora por um valor muito menor, né? E aí vende lá 50%, 60%, vende com uma compensação com o jogador, enfim, existem possibilidades. Mas pedir 12 milhões de euros, 73 milhões de reais, eu acho um recado interessante para o mercado e acho que é um Atlético que, mesmo caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, não vai liberar fácil, não vai perder jogadores no desespero de tentar remontar uma equipe talvez do zero, né? Enfim, vamos ver como as coisas vão acontecer. Logicamente, o mercado é volátil e tudo que eu falei aqui pode mudar do nada, mas é uma questão que pode acontecer de que o Atlético ainda assim consiga se manter muito saudável, consiga se manter de uma atuação muito interessante no mercado de transferências, beleza? Tamo junto, rapaziada. Grande abraço aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e valeu. Até a próxima.